Certa vez eu ouvi que alguém disse em algum lugar que desde a criação a única coisa que mudou foi a tecnologia, que o ser humano é o mesmo. Apesar de discordar em partes disso, é impossível não admitir que nós temos ainda as mesmas inclinações e as mesmas fraquezas. Se eu sei, se você sabe, se a gente conseguiu constatar, é muito verdade que o nosso inimigo, o que anda ao nosso derredor, como a Bíblia diz, ele também conseguiu perceber e usa essas fraquezas e as nossas fragilidades para tirar proveito dessas coisas. Como eu e você podemos nos blindar disso? Como podemos usar a Escritura, o poder da Palavra de Deus, para nos blindar disso? O tema da nossa mensagem hoje é Batalha na Mente. Eu dizia há pouco no começo do vídeo que nosso inimigo conhece as nossas fraquezas e as nossas fragilidades, e por inimigo entenda Satanás. Eu quero iniciar essa mensagem hoje, esse vídeo, trazendo para você um texto que está em Êxodo, capítulo 6, do verso 6 ao 9, e a palavra de Deus diz assim: Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito e os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança, eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e por causa da dura escravidão. Deixe-me contextualizar um pouco a respeito disso. Os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Êxodo narram a aproximação que Moisés teve de Deus e Deus de Moisés, os sinais que Deus revelou a Moisés e a ordem que Deus deu a Moisés para que Moisés resgatasse o povo da escravidão do Egito, da escravidão imposta por Faraó. Então Moisés recebeu sinais e foi ao encontro de Arão, e esse irmão de Moisés, Arão, veio ao encontro de Moisés ainda no deserto. Eles se reuniram ali, levaram essa mensagem aos anciãos dos hebreus, e a Bíblia diz que os anciãos, quando viram os sinais que Moisés fez, eles creram. Então, no capítulo 5, Moisés de fato vai a Faraó dizer que precisava libertar o povo, porque eles precisavam caminhar caminho de 3 dias, segundo diz a Bíblia, para que adorassem a Deus. Faraó não só não autorizou isso, como dobrou os trabalhos, aumentou a carga sobre os filhos de Deus, os hebreus. Isso frustrou, porque eles carregavam uma promessa. Quando parecia que tudo ia acontecer, essa promessa vira cinza, vira fumaça. Aquilo entristeceu o coração deles. A Bíblia diz que Moisés foi falar com eles de novo, e é o que lemos aqui, o trecho: não puderam ouvir Moisés por causa da ansiedade ou da ânsia de espírito e da dura escravidão. Para contextualizar ainda mais, a gente precisa, quando estuda a Bíblia e lê um texto como o do Velho Testamento, ter alguns filtros que são necessários, tipologias que a Bíblia aborda, como por exemplo, se você estuda a história do Êxodo, sabe que tipologias como Faraó, Moisés remete ou aponta para uma figura de Cristo, e o Faraó para a figura do poder das trevas ou da ação de Satanás. Aplicando o filtro correto, segundo o que o Novo Testamento ou o que o apóstolo Paulo nos ensina, Paulo falando em Romanos e em Coríntios, ele disse que essas histórias que aconteciam, tudo aquilo que aconteceu no passado, aconteceu para nossa advertência e para nosso ensino. Paulo era claro e disse que o filtro que eu e você deveríamos ter para ler um texto como esse era no espírito de advertência e de ensino para as gerações que viriam a ver o fim dos dias. E quando a gente vê essa narrativa de Êxodo, a gente percebe que as estratégias de Satanás começaram a se intensificar à medida que a esperança daquele povo foi sendo frustrada. À medida que a esperança daquele povo nas promessas que já tinham sido comunicadas e que Deus reforçava aquelas promessas,
essas esperanças estavam sendo enfraquecidas, porque havia iniciado ali uma batalha na mente. Então Satanás aproveita as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as inclinações que temos, as nossas carnalidades. Satanás aproveita isso para, com um ardil, ou com, como a Bíblia disse, com suaves armadilhas, intentar contra o povo enfraquecer as esperanças que Deus havia dado através de Moisés, mas já havia comunicado séculos antes através de Abraão. Quando a gente faz um paralelo para o hoje, a gente tem o que muitos consideram como a doença do século, ou o mal do século, que são as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade. Depressão e ansiedade que em graus severos requerem tratamentos medicamentosos, requerem tratamentos agressivos, de remédios pesados, para que se combatam depressão e ansiedade. Alguém certa vez disse que depressão era excesso de passado no nosso presente e que ansiedade era excesso de futuro no nosso presente. De todas as formas, você percebe que nesse conceito a pessoa não vive a vida do momento, está presa a circunstâncias que ou ainda não aconteceram ou ficaram no passado e não tem como ser remediadas. Essas doenças psicossomáticas têm trazido um problema, e a igreja de Jesus, ela não é uma bolha, ela faz parte, ela pertence à sociedade. Porque quem tem esse tipo de doença, às vezes precisa aceitar que precisa de tratamento, que tem essa doença, né? Então Satanás aproveita essas fragilidades para enfraquecer as esperanças de gente de Deus, do povo de Deus que já recebeu promessas. Satanás aproveita esses momentos de fragilidade, de depressão ou ansiedade, por causa de realidades que não se estabeleceram. A exemplo do que aconteceu com os hebreus no Egito, eles já tinham uma promessa e quando Deus comunica que aquilo vai acontecer, ele diz assim, olha, agora vai acontecer. Eu enviei Moisés para resgatar vocês e eu investi poder nele e vai acontecer. E quando a gente faz um paralelo com os dias de hoje, eu e você carregamos promessas. E quando a gente fala de promessas, é óbvio que Deus trata de promessas coletivas, como, por exemplo, a salvação é uma promessa coletiva. A Bíblia diz que Deus se importa com que todos sejam salvos, mas a verdade é que nem todos talvez sejam salvos. Essa aqui é a grande verdade, mas existem promessas coletivas, mas também existem promessas particulares, promessas personalíssimas. Deus trabalha na vida dos crentes com promessas de bênçãos, com promessas de acessos, de portas abertas na vida material, de pessoa para pessoa. Deus segue comunicando. Às vezes eu fico admirado com tanto malabarismo teológico que é feito em cima, por exemplo, de passagens como João 10:10, onde Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Então, se por um lado eu acredito que a salvação ela começa nessa vida, com uma confissão que eu faço no nome de Jesus, mas eu não acredito que se a salvação, que é a promessa de vida abundante na plenitude, ela começa aqui e se expande na eternidade, mas eu não acredito que as promessas de vida abundante nessa esfera também são aqui. Então, é um pouco inconsistente, incongruente esses malabarismos teológicos de gente que prega uma extrema pobreza ou um voto de austeridade. E eu não estou dizendo que em alguns momentos a gente não precise viver num nível de comprometimento com Deus que vai requerer da gente certas entregas e certas renúncias. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente não pode negar que Deus comunica promessas hoje para o seu povo de forma personalíssima, de forma individual, de forma coletiva, mas de forma individual. Então, eu e você precisamos entender que nesses momentos de fraqueza, em que nós não vemos as promessas sendo realizadas, as promessas que às vezes a gente já recebeu, a gente já teve sinais, a gente já teve evidências, mas a gente ainda não conseguiu experimentar, eu e você precisamos ter a sólida, consistente firmeza de fé que o Evangelho, a palavra de Deus, é imutável, o caráter de Deus é imutável. E o que eu e você precisamos entender aqui é que existe blindagem dentro das Escrituras para esse tipo de situação, em que circunstâncias cercam a nossa vida, em que desafios se apresentam para a nossa vida. A palavra de Deus traz blindagem para que a nossa mente esteja blindada, não suscetível às ciladas. A Bíblia fala de astutas ciladas de Satanás, que se aproveita de momentos de fraqueza e fragilidade, de circunstâncias que não vêm ao nosso encontro, de portas que não são abertas, ainda que já tenham sido comunicadas.
de momentos em que a tristeza toma conta, a ansiedade por uma realidade que ainda não aconteceu, as Escrituras trazem uma blindagem, uma forma de eu e você nos blindarmos. Eu quero ler com você aqui um trecho que está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 17 para dar um pouco mais de contexto. Esse texto foi escrito após um dos momentos mais sombrios da história do povo hebreu, do povo judeu. No capítulo 3, o verso 17, diz assim: já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Em momentos em que a esperança nas coisas em que Deus comunica para nós, ela se acaba por causa de circunstâncias adversas. Ela se acaba por causa de circunstâncias duras, desafios. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O verso 19, Jeremias ainda diz, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Jeremias havia sido enviado preso para o Egito e, numa tristeza profunda, escreve isso, mas tem a consciência de que o poder do Senhor é maior do que qualquer circunstância. E aí é que ele diz, um verso muito conhecido, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias usa um momento de dor para declarar um comportamento mental que eu e você precisamos ter hoje ao enfrentar circunstâncias adversas. E é nesse momento que o vídeo fica preto e branco, porque o caminhão passou. Como eu dizia antes do caminhão, Jeremias produz esse texto num dos momentos mais difíceis da vida do povo judeu, mas da vida dele também. De circunstâncias adversas que o faziam não perceber o dia depois de amanhã ou o dia seguinte. A esperança de Jeremias tinha sido levada ao mínimo possível. Talvez você que esteja vendo esse vídeo agora, a sua esperança tenha chegado ao mínimo possível. Você já tenha recebido promessas, tenha recebido direções da parte de Deus que nunca se concretizam. Mas a verdade é que eu quero trazer uma mensagem de esperança para você hoje. Existe um comportamento que eu e você precisamos ter para acessar essas promessas de Deus. Um comportamento que vai além de um pensamento positivo, mas de uma mudança mental. Jeremias ainda escreve uma carta ao povo que já estava cativo e que foi levado na primeira incursão de Nabucodonosor. E ele escreve essa carta, Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Essa expressão, essa palavra dar fim, significa dar finalidade, dar propósito de vida, trazer aquela promessa que foi comunicada, mas que ainda não aconteceu. Jeremias sabia o que era uma carga emocional grave, uma carga emocional pesada. E como eu disse, isso de forma alguma é pensamento positivo. Ninguém está aqui dizendo que só o pensamento positivo vai trazer à realidade promessas de Deus e bênçãos do Senhor. Mas o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 2, transformação mental. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas deixem-se ser transformados pela palavra de Deus. E aí, para que possam experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tem uma transformação mental que precisa acontecer. O mesmo apóstolo Paulo falando em Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1, ele disse, agora que vocês estão em Cristo, busquem as coisas do alto. Ou seja, mudem a chave do pensamento de vocês, existe uma reprogramação. Eu é que decido os pensamentos que permeiam a minha mente, eu é que decido que vozes falam na minha mente, se são as vozes de ansiedade, de depressão e de ciladas do nosso inimigo que aproveita essas fragilidades, ou a voz de Deus, que começou a produzir efeito na minha e na sua vida a partir do novo nascimento. Paulo ainda diz no verso 2, agora que vocês estão em Cristo, busquem as coisas do alto e pensem nas coisas do alto. Concluindo ainda no verso 5, ele disse, portanto, façam morrer a velha natureza. Quem tem que fazer morrer a velha natureza é eu e você. Existe um comportamento assertivo sobre viver o novo nascimento com Cristo para que se possa experimentar promessas, essas promessas de vida abundante, como eu citei anteriormente, que começam aqui nessa vida com uma decisão, com uma confissão que a gente faz.
Os reflexos dessa vida abundante sim começam aqui nessa vida. E a depressão, a ansiedade, por mais que em algum momento tenha se instalado ou tenham tido lugar de fala na minha e na sua mente, elas têm um poder limitado. Olha, a ideia de alguns crentes, e essa é uma das coisas que também me deixa, de alguma forma, abismado com o poder de alguns crentes que pensam que o nosso inimigo, Satanás, ele é um bicho solto, ele está solto, ele sai, ele decide, ele está sem controle. Então assim, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, eu vou ver quem que eu vou torturar. Isso é uma ideia vaga, primeiro, e em segundo, errada, porque as escrituras, elas trazem para mim e para você um ensino totalmente diferente do que alguns crentes pensam, que Satanás é alguém que está sem controle, está solto no mundo, tocando terror e maldade. Satanás tem limites de atuação e só pode atuar dentro de um limite estabelecido pelo próprio Deus. Eu quero ler um trecho com você que está em 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 8, e a gente conversar um pouco ainda sobre esse texto. O verso 8 de 1 de Pedro, capítulo 5, diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em versões mais clássicas e mais antigas de traduções diz: o vosso inimigo, o diabo, anda ao vosso derredor como um leão, bramando, procurando a quem possa devorar ou a quem possa tragar. E eu sempre digo, se tem quem pode, é porque tem quem não pode. Eu e você precisamos saber, e o próprio Pedro disse no capítulo 2, no verso 9 dessa mesma carta, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Satanás não tem todo o controle e nem é todo poderoso. Ele precisa de autorização de Deus para nos acessar. E eu também não estou dizendo que em algum momento, de forma pontual ou isolada, Deus não permita que certas aflições atinjam os seus filhos, porque Jesus, como eu disse também anteriormente, deixou isso muito bem claro. A questão aqui não é de ser uma blindagem falha ou uma blindagem que Deus não pôde reter a força de Satanás. Mas isso está muito mais ligado a legalidades que eu e você damos do que do poder de Deus. Aliás, isso não está relacionado com o poder de Deus. Pedro ainda continua dizendo no verso 9 de 1 de Pedro 5, resistam-lhe firmes, ou seja, resistam Satanás, resistam-lhe firmes na fé. Ou seja, a minha resistência e a sua resistência, há momentos de depressão ou de ansiedade, há momentos em que a nossa esperança é reduzida, a nossa esperança é esvaziada ou desconstruída por Satanás. Essa não é a resistência na força do nosso braço. Essa não é uma resistência na capacidade humana. As Escrituras deixam claro, resistam-lhe firmes na fé. E essa fé que está alicerçada em Cristo, na sua obra redentora e no poder dele, que é superior. As Escrituras dizem que quando ele ressuscita, ele herda um nome, que é acima de todo nome, que é todo poderoso. Pedro ainda diz que resistam firmes à fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo também estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Isso é uma palavra de esperança para mim e para você, e que já ultrapassou ou já atravessou momentos difíceis, ou para você que está assistindo esse vídeo, e eu não sei qual é a sua condição, qual é o momento da sua vida, a jornada da sua vida, que você assiste esse vídeo, em momentos de dificuldade, as Escrituras também nos lembram que outros irmãos, assim como eu e você, passam pelos mesmos problemas que nós passamos. O verso 10 ainda diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Pedro usa essas 4 palavras para descrever a ação de Cristo, muito mais poderosa que a tentativa de Satanás de desconstruir ou descontinuar a esperança das promessas de Deus na minha e na sua vida. As Escrituras afirmam que Cristo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar a minha fé e a sua fé, depois que a gente resistiu firme às investidas de Satanás. E depois de que, por um breve período de tempo, as Escrituras diz que em eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Cristo mesmo irá aperfeiçoar a mim e a você. Ter promessas, querido, não significa ausência de desafios ou de aflições, de dias difíceis, daqueles dias que você só quer que o dia termine para que você esqueça aquilo. Ter promessas de Deus e carregar promessas coletivas e pessoais a respeito de mim e de você não significa ausência de sofrimento. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação,
Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem têm caráter transitório, temporário, mas as coisas que ainda não vemos, promessas de Deus que já foram comunicadas, mas que de forma material, elas ainda não se estabeleceram e elas não se materializaram na minha e na sua vida. A gente não conseguiu ainda experimentar. Essas coisas têm peso de glória e caráter eterno, porque a palavra de Deus não passa. Que ao assistir esse vídeo, o seu coração possa ter sido ensinado, a mensagem de Deus possa ter entrado na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu coração, e que você seja abençoado por Deus, e que no nome de Jesus, tudo saia bem na sua vida, e você fique com Deus.